Ó quem chegou aqui agora, Gustavo Castellucci, Danilo Ribeiro, bom dia, gente. Bom dia, gente. Começar falando do Vitória e já quero fazer uma provocação aqui aos dois. Vocês diriam que Wagner Mancini é o grande responsável pela permanência do Vitória na Série A ou não? Você quer que eu responda no politicamente correto ou no que eu acho? Politicamente correto, que é nosso papel. Não, o politicamente correto vai dizer o seguinte, o mérito é de todos, dele, dos jogadores, da diretoria, mas a gente sabe que no fundo, o Castellucci, o cara pegou o Vitória com 25% de aproveitamento e chegou a 50% de aproveitamento. Então, pra mim, ele é o cara e pra você. Também, ele e o Túlio de Melo, né? É verdade, Túlio de Melo. Túlio de Melo deu uma ajudinha aí pro Vitória permanecer. E pra Mancini, justamente fazer um balanço do que foi o ano de 2017 pra ele e pro Vitória, o Renan Pinheiro bateu um papo com o treinador. Confira aí. E aí, pessoal de casa, tudo bem? O Jornal da Manhã bate um papo aqui com o técnico do Vitória, Wagner Mancini. Mancini, eu queria saber, esse ano foi o ano mais desafiador para você? Teve que reformular a Chapecoense depois da tragédia. E o Vitória, você encontrando numa situação bem complicada? Não tenho dúvida que foi o ano mais difícil da minha carreira. Eu já vou para 14 anos como técnico e esse foi um ano realmente diferente. Um ano onde eu tive que participar de uma reconstrução, da reformação de um time, que foi a Chape, e depois, no meio do ano, exatamente, ali no final de julho, eu acabei assumindo o Vitória também, que vivia um momento difícil e que também não deixa de ser uma reconstrução, porque estávamos em pleno final de primeiro turno, então foi um ano desafiador, mas eu gosto de desafios e felizmente a gente teve êxito nos dois. Você agora vai ter a oportunidade de iniciar um trabalho, só que o Vitória está vivendo aí um momento político, de eleições. Como é que se trabalha assim? Então, se por um lado é muito interessante você iniciar o ano num time, podendo formar a sua equipe, de um outro lado a gente tem a questão política do clube, que hoje ela está muito acirrada, as eleições foram marcadas exatamente para o período onde existem as formações de elenco, as contratações, as renovações de jogadores. Então, o acerto que nós temos aqui no Vitória é de até o dia que a nova diretoria for empossada, nós temos que trabalhar e montar o time, independente de quem vai ficar. Eu tenho contrato até o final do ano 2018, mas é direito de quem assumir falar se quer contar com o Mancini ou não. Mas a minha obrigação profissional é seguir a montagem do time até as eleições. Às 12h45, esse papo continua no Globo Esporte. Valeu, Renanzinho. O Castellucci Vitória tem eleições na quarta-feira da semana que vem. Você acredita que algum presidente seria capaz de chegar para o Mancini e dizer, Mancini, não contamos com você para o ano que vem? Acho difícil, Danilo. Acho difícil, porque aí já teria que ter um nome já engatilhado para colocar na vaga do Mancini. E a própria campanha credencia o treinador. Isso, ainda tem rescisão de contrato, teria que pagar uma grana. Acho que seria um absurdo, seria um verdadeiro tiro no pé. Falar da campanha do Vitória esse ano, e aí a gente tem que destacar também o perfil de cada treinador e o aproveitamento de cada um. Números gerais do Vitória, 68 jogos, 32 triunfos, 20 derrotas e 16 empates, marcou mais de 100 gols, sofreu 81. Destaque aqui no Brasileirão, das 20 derrotas, 17 foram no Campeonato Brasileiro. O Vitória foi muito mal nesse Brasileiro, apesar de ter se salvado. Marcou 50 gols e sofreu 58, teve a pior defesa do campeonato, pior até que o Atlético Goianiense, que foi o lanterna. Aqui os aproveitamentos. O Argel, a gente lembra que disputou o Campeonato Baiano, Copa do Nordeste, então tem um aproveitamento um pouco mais alto, o nível dos jogos são um pouco menores, Alexandre Galo comandou só durante 11 partidas, um aproveitamento muito ruim de 33,3%. E o Mancini aqui, que pegou essa pedreira de fim de temporada, o retorno e mais alguns jogos do fim do primeiro turno, 46,9% em 22 jogos. E ao contrário de 2018, Danilo, que ele vai poder montar o elenco, esse ano ele já pegou o elenco pronto.